uma vez que temos aqui já o nosso orador que vai fazer esta conferência de abertura, iria ser apresentado pelo professor Paulo Mendes Pinto, mas ele não está, eu falo-ei rapidamente, de uma forma simples. É o professor Miguel Farias, da Universidade de Coventry, em Inglaterra, e ele vai-nos falar sobre o tema a variedade das técnicas de meditação, uma perspectiva psicológica. O professor Miguel Farias é doutor em Psicologia e é diretor fundador do Laboratório do Cérebro, Crença e Comportamento. As suas áreas de investigação de eleição são a Psicologia da Crença, a Psicologia Experimental, Meditação e as práticas espirituais e crenças. E, portanto, ele vai fazer esta conferência sobre este tema. Antes de mais, quero dar o bem-vindo ao professor. Faça favor. Olá, bom dia a tempo é todos. seu. Muito obrigado pelo convite. Eu e o professor José Lino já há uns poucos anos que andamos desencontrados. É verdade. Andamos a tentar encontrar-nos, bem, mas pelo menos estamos aqui. Yeah. Que bom ver a todos. Como o professor José Lino estava a dizer, eu fiz o princípio do meu percurso académico em Lisboa e depois vim para Oxford, de onde estou a falar, e tenho o meu laboratório numa universidade aqui perto. E nos últimos 10 anos tenho, em grande parte, trabalhado sobre o tema da ciência e da meditação. E é disso que eu gostaria de falar muito brevemente com vocês, para dar também um pouco de tempo para haver perguntas. Vou só partilhar o meu ecrã. Está a dizer que não consigo... Ok, vou... Ok, já deve poder agora. Então... Exato. Já está. Conseguem ver? Já, sim. Ótimo. Então, a primeira coisa eu gostava de dedicar esta pequena apresentação a um amigo imagino que mais de algumas pessoas, que o pastor Dimas de Almeida foi uma das pessoas que iniciou o estudo da ciência das religiões na lusófona. Foi um querido amigo com quem eu aprendi, creio que quase tudo o que eu sei sobre as origens do cristianismo. E ele faleceu neste último verão. E é importante lembrá-lo também, no meu contexto pessoal, porque ele, uma vez em conversa sobre a psicologia da religião, eu estava a falar com ele e a mostrar-lhe alguns textos, ele teve um comentário que é pertinente para com muitos aspectos da psicologia da religião, mas particularmente com o que eu vou falar hoje. Ele disse que, Miguel, muito disso que me estás a mostrar, a expressão era esta, é muito pires. E o pires? Como assim? O que é um pires? O pires é o pratinho onde se põe a xícara ou a chávena. Ele queria dizer com isso que é muito chato, era uma abordagem muito lisa, muito pouco multidimensional. E é um problema que eu vejo, de facto, muito com a ciência da meditação a partir de uma abordagem psicológica. Eu comecei por fazer este livro que está do lado esquerdo, foi traduzido para português pela Leia, como A Meditação Pode ou Não Mudar a Sua Vida, e mais recentemente acabou de sair um tomo bastante pesado com a colaboração de mais de 50 autores, em que aí sim tentei trazer de facto essa multidimensionalidade ao estudo da meditação. Começa com uma grande secção da prática da meditação numa série de tradições religiosas, do daoísmo ao cristianismo e ao islão. Irei falar um pouco, muito brevemente, sobre isso. Mas então, a ideia que nós, psicólogos experimentais e clínicos, passamos a muitas pessoas é que, quando nos perguntam porque é que devemos meditar, nós gostamos de oferecer imagens tipo de chocolates suíços que têm aquelas montanhas bonitas de fundo. Temos assim imagens como estas de uma pessoa a meditar tranquilamente num lago. E dizemos, a pessoa quer meditar porque a mente do indivíduo é muito conturbada normalmente e queremos que ela atinja um estado de equanimidade, de bem-estar e tranquilidade como esta imagem. Então, há uma história para o desenvolvimento desta ciência de meditação que acabou de fazer 21 anos. Começa em 1970, com a meditação transcendental que patrocina durante a década de 70 quase 100 estudos, e aquilo que acontece depois com o mindfulness é já o que acontecia há 51 anos atrás. Portanto, a tentativa
de instrumentalizar a meditação no sentido de ver que efeitos positivos é que ela poderá trazer. Há, contudo, uma pré-história disto que é menos conhecida, que é a utilização de técnicas de relaxamento desde os anos 20, sobretudo em países como os Estados Unidos e Inglaterra, mas também com outros europeus como na Alemanha. Estas técnicas de relaxamento, que são, por exemplo, hoje correntemente utilizadas na terapia cognitiva ou comportamental, têm vagamente espirituais ou esotéricas, e que final dos anos 20, 30, foram comercializadas numa roupagem mais secular por um médico americano, Edmund Jacobson. E vejam bem o subtítulo, aliás, deste livro dos anos 30, Métodos Práticos para Reduzir as Tensões da Forma de Viver Moderna. Portanto, precisamente aquilo que depois pessoas como o Kabat-Zinn, algumas décadas depois, viriam a comercializar o mindfulness, precisamente com esta intenção de apresentar algo numa roupagem secular para reduzir já não apenas as tensões, mas o stress, um termo que apenas começa a ser utilizado a partir dos anos 50. Então, debruçamos agora um pouco sobre a variedade destas técnicas. Um dos problemas pelos quais a ciência da meditação se tornou algo, como dizia o pastor Dimas de Almeida Pires, é que quase toda a ciência está praticamente focada sobre duas técnicas. A técnica da meditação transcendental, portanto, de origem hindu, e as técnicas de mindfulness de origem budista, em particular budismo Theravada. Mas há uma variedade extraordinária, e não sabemos ao certo se estamos a falar de 100 ou de 1000 técnicas, porque ainda ninguém se dedicou a fazer um dicionário de técnicas de meditação. Mas apenas para dar uma ideia mais concreta, começando com as motivações, um tema mais psicológico. Portanto, ao passo que a maior parte dos psicólogos dizem que nós devemos meditar para ter efeitos de bem-estar ou de redução de problemas como a ansiedade ou a depressão, quando nos debruçamos sobre as motivações para meditar nas várias tradições religiosas, temos uma variedade bem interessante de possibilidades. Portanto, num contexto budista e hindu da libertação do ciclo de vida e da reencarnação, depois dentro de um contexto mais geral, tanto cristão, islâmico, judaico quanto hindu, uma união com o divino, um melhoramento ético, que é comum possivelmente a quase todas as grandes religiões do mundo, não a todas, mas aquelas que são conhecidas como as grandes religiões do mundo. Dentro do daoísmo temos um entendimento mais diferenciado em relação às outras religiões, uma coisa mais de equilíbrio ou harmonia, mas encontramos tanto no daoísmo quanto em algumas escolas hindus tântricas um desejo de encontrar a imortalidade física, não apenas uma imortalidade espiritual, mas física, e também tanto dentro do daoísmo quanto do hinduísmo, mas também encontramos noutras tradições, como algumas formas de técnicas judaicas, o desenvolvimento de poderes extraordinários. E para concretizar um pouco agora esta variedade, isto é apenas a título de exemplo do que encontramos em várias tradições. Temos coisas que são muito, muito particulares de algumas tradições, como a permutação de letras, aqui do lado esquerdo, no fundo, da tradição judaica. Da tradição hindu temos coisas conhecidas como pranayama, a utilização de técnicas de respiração, técnicas de visualização, tanto do kula, que no Ocidente é mais conhecido como técnicas de visualização de chakras, mas as técnicas de visualização são utilizadas em praticamente todas estas grandes tradições. E podem ser ou imagens mentais, ou imagens pintadas, ou objetos físicos. Por exemplo, na meditação, onde faul é literalmente cadáver. Tanto na tradição budista quanto hindu, há meditações sobre cadáveres putrefactos, em que as pessoas vão a cemitérios para poderem ver a decomposição de um cadáver. Há alguma coisa na tradição cristã, já mais tardia, que tem algumas semelhanças nas chamadas técnicas em que há capelas de ossos, não cadáveres putrefactos,
mas de caveiras, ossos, como por exemplo a Capela dos Ossos de Évora. Depois, há técnicas mais, diríamos, analíticas, tanto do lado hindu quanto do lado budista, certamente também do lado judaico e cristão. Uma das mais conhecidas é, por exemplo, a técnica do budismo zen, do Shkoan. E depois, temos mais acima, eu não vou entrar no daoísmo, que é uma coisa perfeitamente alienígena para a maior parte de nós. Tem de facto coisas extraordinariamente complexas e diferentes. Mas só para dar a entender que depois no século XX temos o desenvolvimento de técnicas como as de relaxamento e desenvolvimentos a partir do mindfulness, muito adaptado. Aliás, devo dizer que o que sabemos agora da história do mindfulness é que é uma adaptação que começa por uma forma desde o final do século XIX, depois nos anos 50, é que começa a ter a forma que é utilizada nos dias de hoje em termos clínicos. Um outro aspecto que queria mencionar, o qual tenho estudado em particular nos últimos 6, 7 anos, é a possibilidade de efeitos adversos da meditação. Quando começou a ciência da meditação nos anos 70, a Associação Americana de Psiquiatria tinha já falado de possíveis contraindicações ou perigos técnicas da meditação. Isto foi posto de lado, praticamente, e eu e a minha colega descobrimos isto quando estávamos a fazer a pesquisa para o nosso livro, e depois foi um tema que a partir daí foi bastante badalado. E sabemos agora que há, tanto do lado histórico, por exemplo, o Brian Victoria, que é ele próprio um monge budista e historiador do budismo, tem um trabalho bem interessante sobre como várias técnicas de meditação de budismo zen foram utilizadas para a despersonalização de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas de um lado muito mais clínico, sabemos hoje, e só nos últimos anos foram publicados cerca de 10 estudos sobre isto. Esta é uma revisão sistemática que publicámos no ano passado. Sabemos que há uma prevalência de cerca de 8% destes efeitos adversos. E só para dar uma ideia assim muito rápida, a maior parte deles tem a ver com aumentos de ansiedade e depressão, mas há toda uma série de possíveis efeitos adversos que vão do reexperienciar trauma, experiências de dissociação. O que é muito pouco sabido, mas que também mencionamos neste artigo, é que há dentro das tradições religiosas discussões sobre isto, porque ao contrário das técnicas psicológicas modernas de meditação, todas estas tradições desenvolveram formas analíticas de lidar com as experiências resultantes da meditação. O relato mais antigo que temos de possíveis efeitos adversos é de um tratado budista escrito na Índia do século VI depois de Cristo. Portanto, só para dar uma ideia do quão antigas são estas discussões. Finalmente, só para terminar, algo que é possivelmente interessante para todos nós psicólogos e todas as pessoas que lidam com a ciência da mente, é que a ideia de efeitos adversos ajuda-nos a desafiar modelos muito simplistas da mente que são propagados por muitos psicólogos que trabalham com mindfulness, como a ideia de que, tal como escovar os dentes ao correr é uma maneira de proteger a saúde física geral, os exercícios de mindfulness desenvolvem a aptidão mental e resiliência, portanto funcionam como uma espécie de ginásio da mente. Eu creio que é nosso dever, não só enquanto estudiosos da religião, mas enquanto clínicos, lutar contra estas metáforas que são não só simplistas, mas que me parece que dão uma ideia perfeitamente errada da complexidade das nossas mentes. Eu vou terminar aqui para ver se temos algum tempo para falar. Muito obrigado.